logo no começo, em que está todo mundo querendo receber as informações para poder auxiliar, já que a gente sabe que a caridade ela é um dos fundamentos da doutrina espírita, e é esse o caminho que nos levará ao Pai. E como nós abraçamos muito as causas da nossa cidade, principalmente do nosso movimento espírita, hoje eu vou deixar um convite para vocês, que é um chá beneficente, que não é a nossa casa que vai realizar, mas a nossa casa está em parceria, auxiliando na venda dos convites, porque sabemos que o movimento espírita necessita de todo esse auxílio patrimonial que faz com que as casas possam se manter abertas e ofertar para a gente irradiação política, ofertar para a gente ensinamentos do Mestre Jesus, nos conduzir nessa rota de reforma íntima que todos que estamos aqui é o que buscamos, né? A nossa sublimação moral. E para isso nós precisamos manter as estruturas. E o Centro Espírita, a Associação Espírita Beneficente André Luiz, que é a casa lá da Brasilândia, ela vai realizar lá na Casa Paroquial da Brasilândia, no dia 9 de junho, um chá beneficente às 15 horas. E nós, aqui do abrigo, estamos auxiliando na venda desses convites que custa R$30. Então, aqueles que quiserem exercitar a caridade material e adquirirem o convite da Casa Espírita André Luiz, nossos companheiros da atividade espírita, é só nos procurar. Qualquer um dos nossos trabalhadores lá fora, vocês terão informações e poderão adquirir os convites. E como a gente sabe que a doutrina espírita sempre busca o aconchego familiar, a vinda para o Evangelho de Jesus, de toda a família, esse é o propósito, que as casas, os lares se unam para em conjunto seguirmos cada vez mais dentro dos núcleos familiares o aprendizado de Jesus. Sempre que a gente tem a oportunidade de ver um casal vir à nossa casa, um como morador, a gente gosta de trazer a participação do companheiro ou da companheira para nos agregar nessa atividade de louvor a Cristo. Então, hoje, com muita alegria, a gente convida o esposo da nossa oradora, o companheiro Luiz, para vir nos agraciar com a prece inicial. Todos, vamos orar. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais do presente, queremos agradecer a oportunidade abençoada de estarmos aqui hoje, atendendo esse convite, e podermos estar em qualquer outro lugar, não menos feliz, mas por estarmos aqui, sob a proteção dessa casa, desse farol que ilumina, que nos direciona, que nos conduz, que nos dá um sentido para as nossas vidas. E que possamos manter esse farol aceso, que alcance longe corações muitas vezes perdidos, em busca de auxílio, e ao levantar o olhar, possa encontrar nessa casa a diretriz, o farol para a sua caminhada, muitas vezes difícil aqui na terra. Que possamos, na noite de hoje, abrir os nossos corações para aquela mensagem do dia, da noite, possa adentrar as nossas intimidades, adentrar os nossos corações, trazendo reflexões construtivas, propósitos de mudança, possamos, no dia de hoje, tornar nossas vidas, possa ser aquele que mudará os nossos caminhos, mudará o nosso jeito de caminhar, nosso jeito de enxergar a vida. Jesus nos abençoe nos nossos lares e todos aqueles que se encontram, encarnados e desencarnados, possamos abrir os nossos corações para que a mensagem nos transforme, nos busque significado e intimidade de cada um de nós. Que Jesus nos ampare e abençoe, hoje e sempre. Para a noite de hoje,
espírito do movimento espírita da nossa região, da cidade de Campolina, do Centro Espírita Anésio Siqueira, nós temos a alegria de receber a nossa companheira Dirce Miyazato. Bem-vinda, Dirce. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver. Para a noite de hoje, nós trouxemos a sublime oração de Francisco de Assis. Muitos de nós conhecemos essa linda oração. E hoje nós vamos estudar uma parte dessa oração que foi baseada num livro do Dr. Abílio Cerqueira. O livro é do mesmo nome, A Sublime Oração de Francisco de Assis. Para iniciarmos, nós vamos relembrar um convite de Jesus que foi nos feito há muito tempo. Um convite para nós do ontem, para nós de hoje, para nós do futuro. O convite de Jesus foi: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Esse vinde a mim de Jesus é um convite com vocação, um convite muito especial. Nós dissemos que foi um convite feito ontem, está sendo feito hoje, será eternamente feito a todos nós. Vinde a mim. Esse vinde a mim nós vamos compará-lo quando as mamães e os papais têm seus filhinhos de 1 aninho de idade. Eles começam a ensaiar os seus primeiros passos. E a mãe, na busca de auxiliar, de compartilhar aqueles momentos onde ele vai treinar os seus primeiros passos para alcançar a sua autonomia na vida adulta, ela olha para o seu filhinho que segura primeiro nos móveis, segura no sofá, na mesa, e vai dar os seus primeiros passos. E a mamãe e o papai, os encarregados da sua condução, se postram numa distância segura, olha bem para o seu filhinho e diz: venha, venha. Essa pessoa guarda uma distância segura do seu filho, porque se ele escorregar, se ele cair, ela vai estar auxiliando. Quanto carinho nesse olhar, quanto amor nessa condução, quanto cuidado nessa atitude, nessa ação. Então, esse vinde a mim de Jesus é esse vinde a mim amoroso. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A nossa Renata, no início das nossas atividades da noite, diz que a casa espírita é esse local abençoado, onde vamos aurir experiências, conhecimentos, para que possamos caminhar a nossa vida, para nos conduzir à eternidade, isto é, partimos da nossa simplicidade, da nossa ignorância, da nossa falta de saber, vamos alcançar o estado de angelitude,
E é isso que nós estamos buscando aqui hoje. Buscar caminhar esse caminho, esse passado, essa trajetória que foi nos colocada por Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Nos dias de hoje, nós já refletimos muito, já pensamos muito, e nós já sabemos, especialmente nós da doutrina espírita, sabemos da nossa capacidade, do nosso potencial, da nossa condição de realmente trabalhar por nós mesmos e por todos aqueles que estão em dor e sofrimento. Mas muitas vezes nos sentimos perdidos por onde caminhar, como iniciar, né? Como traçar a nossa caminhada, essa nossa trajetória em busca da nossa própria evolução, do nosso crescimento, da nossa evolução. E Jesus vem nos colocar: vinde a mim. Jesus é o nosso mestre, o caminho da verdade e da vida que nos conduz a Deus. Ele se colocou como nosso mestre, nosso caminho, a verdade da vida que nos conduz a Deus. Ele mesmo se colocou nessa postura de mestre, sugerindo já para nós que nós somos os seus aprendizes. Aprendiz é aquele que está treinando, que está buscando acertar, que está tentando fazer o melhor. E é isso. E a oração de Francisco de Assis é um convite para trilharmos esse caminho de aprendizado, autotransformação, autoiluminação, iluminação interior, nessa busca da nossa perfeição, da nossa felicidade. Então, é esse o caminho que Francisco de Assis nos mostra, nos traz através da sua sublime oração. Muitos de nós já conhecemos, né? Diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então essa é a oração, a sublime oração de Francisco de Assis, nos trazendo então um roteiro para esta caminhada com Jesus. Inicialmente, o aprendiz sincero e verdadeiro faz um apelo ao Mestre: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Antes de nós fazermos esse apelo, há necessidade de fazermos algumas perguntas, alguns questionamentos a nós mesmos. Nós realmente nos consideramos
aprendizes do Mestre Jesus? Porque muitas vezes, movidos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, muitas vezes nós nos consideramos autossuficientes. Eu sei, já me basta. Mas não é assim que acontece com os espíritas, né? Nós sabemos dessa caminhada, nós sabemos de onde nós viemos, da nossa simplicidade, da nossa falta de saber, e que através das nossas experiências nós vamos cada dia mais evoluindo, progredindo, até alcançarmos o estado de angelitude, onde juntamente com os trabalhadores do nosso Pai poderemos contribuir cada dia mais na sua obra da criação. Então é necessário que a gente faça esse questionamento a nós mesmos. Nós nos consideramos aprendizes verdadeiramente do Mestre Jesus? Porque o aprendiz é aquele que ainda erra, que ainda se equivoca, que ainda toma caminhos equivocados. Esse é o aprendiz. Mas que, se colocando na sua posição, na sua postura de aprendiz, é aquele também que tem a humildade, que tem a capacidade de tentar novamente, de buscar novamente e acertar, né? Buscar o acerto. Nós nos consideramos nessa postura, ou nós somos aqueles que a gente faz alguma coisa e a gente já quer que seja tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? E se a gente erra, a gente já se recusa ao trabalho. Não, eu não consigo isso para me mudar, a gente acaba desistindo. O aprendiz não desiste, né? Porque ele sabe que ele ainda não é mestre, que ele ainda não é especialista naquilo. Então, ele tem a humildade de fazer essa busca. Então, quando o aprendiz sincero e verdadeiro faz esse apelo ao mestre: Senhor, fazei instrumento da vossa paz, nós estamos fazendo um pedido, um apelo ao Mestre Jesus: fazei instrumento da vossa paz, para que possa se tornar um instrumento de paz. O aprendiz é convidado a pacificar o próprio coração, iniciando a sua jornada de aprendizado e autoaperfeiçoamento. Há necessidade de pacificarmos o nosso coração, porque ninguém consegue ser instrumento de alguma coisa de que não possua, né? Como nós conseguiremos ser instrumentos da paz de Jesus se ainda não a temos, se ainda não a conquistamos? Então, para que se possa se tornar um instrumento da paz, o aprendiz é convidado a pacificar o próprio coração, iniciando a sua jornada de aprendizado e autoaperfeiçoamento. Então, partindo do princípio que já nos colocamos na postura de aprendiz do Mestre Jesus, que já nos decidimos que queremos ser instrumentos da sua paz, tomamos as seguintes decisões, porque a mudança, a autotransformação, ela inicia quando nós nos conscientizamos de que realmente precisamos daquela mudança. Ao nos conscientizarmos, não basta também só nos conscientizarmos. Eu sei que eu sou imperfeita, né? A gente ouve muito isso. Eu sei que eu tenho muitos defeitos e tal. Mas a gente continua reclamando, a gente continua se lamentando, né? Mas para que realmente a mudança possa se efetivar, para que realmente eu possa ser instrumento dessa paz,
da qual nós estamos falando, há necessidade da tomada de decisão. Então, o aprendiz sincero que realmente quer ser um trabalhador com o Mestre Jesus, ele toma as seguintes decisões. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele toma essa decisão. Ele fala: olha, eu quero que onde haja ódio, eu leve o amor. Mas nós dissemos já de início que devemos pacificar os nossos corações. Quando nós nos deparamos com essa oração de Francisco de Assis, a gente fala assim: onde tiver ódio, eu leve o amor, onde tiver discórdia, eu leve a paz, e assim por diante. Onde houver ódio, eu leve o perdão, né? Então a gente pensa assim: lá está tendo muito problema naquela casa, nós da casa sempre somos assim, né? Naquele lar está tendo muita discórdia, muita briga, muita confusão, nós devemos ir lá, levar nossa palavra, ensinar, trazer para a casa espírita. Então a gente quer levar, né, o amor, levar a paz, levar a concórdia, levar a fé, a esperança. Mas, como nós dissemos, essa caminhada é uma caminhada com Jesus. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ódio lá fora, lá na casa do outro, lá naquele país, naquele estado, não. Onde houver ódio em nossos corações, que possamos levar a paz. Esse é o ensinamento. Esse é o sentido da oração de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas aí a gente fala assim: será que a gente pode passar para frente? Porque ódio, né? Parece que a gente não sente ódio, né? Parece que a gente não sente. Porque a gente já pensa naquele ódio mortal, né? Vê aqueles filmes de guerra, de não sei o quê, né? Aquelas coisas violentas. Eu tenho ódio, mas eu não tenho. Mas será que o ódio só está aí, né? Nessa ação, ódio mortal? Será? Sentimentos geradores do ódio e suas manifestações: a irritação, a raiva, a cólera, a mágoa, o ressentimento, a agressividade, a intolerância, a vingança, a crueldade e etc. Todos esses sentimentos e os derivados deles geram energias do ódio. Irritação, a raiva, a cólera, a mágoa, o ressentimento e assim por diante. Será que eles são válidos para nós? Onde houver ódio em nossos corações, onde tiver sentimentos que gerem energias do ódio, que eu leve o amor. Mas como, né? Vou amar, então vou amar todo mundo. Será que é assim que funciona? Hoje eu estava vendo, durante o meu trabalho, eu vi uma mensagem lá no celular, meio que pode. A fulana falar isso para mim, pedir isso nesse momento. Então eu já fiquei nervosa, né? Lembrei sobre o que eu vou falar hoje à noite. A sublime oração de Francisco de Assis. Onde houver irritação, a raiva, a cólera, que eu leve o amor. Mas a gente leva o amor assim, mudei. Não, vou mudar, agora eu já não sinto mais irritação. Não vou sentir. Como é que a gente faz isso? Amor. Ao se conectar com a proteção maior, que é a proteção divina, a pessoa entra em um movimento criativo, vitaliza o amor e toda
houver então a irritação, a raiva, a cólera, que eu leve calma, paciência, indulgência, que eu leve tolerância, afeto, carinho, ternura. E todas essas ações, todos esses sentimentos geram energias amorosas. Então, o aprendiz de Jesus, quem quer ser instrumento da sua paz, vai buscar se autoconhecer, entender os seus sentimentos, entender as suas atitudes, as suas ações, para que possa realmente seguir os ensinamentos de Francisco de Assis, onde houver sentimentos geradores da energia do ódio, que leve sentimentos e ações que gerem energias amorosas. Então, como os espíritos superiores, como Francisco de Assis, sabia muito bem das nossas dificuldades, sabia muito bem das nossas necessidades. E a doutrina espírita é essa, que cada dia que nós a estudamos, que nós refletimos, que nós pensamos nela, nós vamos ampliando o nosso grau de entendimento, de conhecimento. Por isso, a mensagem de Jesus, o convite de Jesus, o vinde a mim de Jesus, é para nós ontem, que ainda estávamos na barbárie, que ainda nutríamos aquele ódio mortal, que chegávamos a efetivar realmente todas as consequências desse sentimento. É para nós hoje, que estamos buscando já um pouco mais conscientes, um pouco mais conhecedores da doutrina de Jesus, nós vamos ampliando nosso grau de entendimento, porque no ontem nós achávamos que a oração de Francisco de Assis era realmente o que levasse o amor, ou que nós achávamos que era amor, para onde existisse o ódio, o desentendimento, as desavenças. Nós achávamos que estávamos levando isso. Mas para que possamos ser esse instrumento, há necessidade de que trabalhemos o nosso próprio íntimo, o nosso próprio coração. Porque ninguém dá daquilo que ele não possui. Então, se já possuímos algum resquício desses sentimentos geradores das energias, eu estou perdida aqui nisso, né? Então, como nós já temos dentro de nós esses resquícios, ou alguns de nós já têm dentro de nós esses sentimentos geradores das energias amorosas, que nós ampliemos cada dia mais a nossa capacidade de amar, de nos compreender, para que realmente sejamos esse instrumento da paz de Jesus. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa, dentro dos nossos corações, que eu consiga levar o perdão. A ofensa irá se manifestar por meio da mágoa, do ressentimento, são geradoras do auto-martírio, da prepotência, da agressividade, da vingança e da crueldade. A ofensa vai se manifestar por meio da mágoa e do ressentimento. Qual é a orientação de Francisco de Assis? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É fácil perdoar. A gente viu aqui que a ofensa se manifesta por meio da mágoa e do ressentimento. Embora
já saibamos que a mágoa, o ressentimento e todos os seus derivados nos trazem doenças que nos fazem sofrer muito. Isso já é provado, inclusive cientificamente. Os sentimentos da mágoa e do ressentimento nos adoecem. E todos os seus derivados, todos os derivados do ódio, da ofensa, da mágoa, todos eles nos trazem doenças, nos trazem dor. Por quê? Nós não fomos criados para cultivarmos esses sentimentos. Nenhum de nós foi criado. Todos nós, sem exceção, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. Trazemos todos nós a centelha divina dentro de nós. Todos nós. Portanto, fomos criados para o bom, para o bem e para o belo. Fora isso, não faz parte da nossa conduta, não faz parte de nós. Nós fomos criados para o bem. Quando saímos dessa roda, quando saímos desse roteiro do bem, nós estamos fazendo mau uso de um instrumento que foi criado por Deus para o bem. Quando nós fazemos mau uso, nós, de alguma forma, prejudicamos, estragamos, deterioramos esse instrumento. Então, acho que da outra vez eu até dei esse exemplo, né? Isso aqui é um passador de slides, né? A gente aperta e os slides passam. Se eu utilizar isso aqui para bater no preguinho que está solto aqui na mesa, eu não estou fazendo o uso adequado desse objeto. E como todos nós fomos criados para o bem, quando nos desviamos desse caminho, nós estamos fazendo um mau uso de um instrumento que somos nós, enquanto espíritos, que fomos criados para o bem. Então, nós adoecemos, nós sentimos dor. Isso como castigo? Não. Como um alerta. Tem alguma coisa na caminhada que não vai bem. Tem algum desvio que foi tomado indevidamente, para que a gente possa fazer uma correção na nossa roda, na nossa caminhada, para retornarmos ao caminho do bem, como nos ensinou Jesus. Então, onde houver ofensa, que eu deve perdoe. O perdão é um grande ato de amor que começa por si mesmo, pois quem perdoa se livra do peso do não perdão. Portanto, se carregarmos a mágoa ou o ressentimento, nós estamos nos auto-prejudicando. Então, o perdão é um grande ato de amor por nós mesmos, inicialmente. Porque nós não vamos carregar o fardo do não perdão. Como funciona a mágoa ou o ressentimento? O ressentimento, o próprio nome já diz, né? Ressentir. Sentir novamente. Então, quando somos ofendidos, magoados por alguém, ou por um fato, ou por uma situação, ou pela vida, muitas vezes a gente se refere à vida, foi injusta comigo, né? Nós não aceitamos aquilo, a gente fala, como pode acontecer isso justo comigo? Né? Então a gente não aceita aquela ação que nos feriu, que nos machucou, a gente não aceita aquilo. Então, como pode fulano falar isso para mim? Como pode fulano agir assim comigo?
sentindo tudo novamente. E a gente fica revoltado com a pessoa. Então a gente fica sentindo tudo aquilo de novo. Para não esquecer, porque onde já se viu como eu me permiti ser traída, ser ferida, ser machucada. Então tem várias falas internas, né, nossas. Alguém que internamente fala assim para mim: como pôde fulano fazer isso comigo? Aí uma outra fala assim, são falas internas, né? Fala assim: olha, como você permitiu que isso acontecesse, agora você tem que sofrer mesmo. E a gente fica lembrando daquilo, né? É como se alguém jogasse uma pedra assim na minha testa, e a testa já está quase sarando, eu vou lá e machuco de novo. Aquela pessoa dele está machucada. Para eu lembrar que está machucado, para eu lembrar que fulano machucou, né? Vou fazendo isso. Uma fala interna vai falando assim para mim: como você foi tola, como você permitiu que isso acontecesse. Então a gente fica naquela mágoa, naquele ressentimento. Aí alguém vem e fala assim: olha, nós devemos perdoar. Como? Numa atitude tão injusta, como eu vou trocar por uma ação tão justa e tão sublime que é o perdão? Não perdoa. Mas a pessoa que nos feriu, que nos machucou, já foi embora, já até desencarnou, nem lembra mais que ela me machucou aquela testa, ela nem lembra mais que ela falou aquilo. Às vezes eu vou lá e falo: você lembra daquele dia que você falou isso para mim? Não me lembro, não foi com essa intenção. Então, eu estou guardando aquela mágoa, aquele rancor para mim mesmo, carregando um fardo desnecessário. A questão da troca não é uma troca justa por uma ação injusta, né? Porque nós devemos fazer o quê? Nós devemos acalmar o nosso ofensor interno. Aquela fala que fica dizendo assim: como você deixou que isso acontecesse? Como você permitiu que fulano te ofendesse? Como você... amansar esse ofensor interno, né? Fazer com que ele entenda que todas as nossas experiências desafios, nossas experiências difíceis, são para que nos tornemos cada dia mais fortes, para que aprendamos com as lições difíceis da vida. Uma ofensa, um ferimento, uma traição. Quantos ensinamentos nos trazem? Quanta experiência nos traz para que a gente se torne cada dia mais forte e saiba lidar com as dificuldades da vida, sempre nos recordando do exemplo de Jesus, que ele veio nos ensinar e vivenciou todos os seus ensinamentos. Então a questão do perdão não é perdoar aquela pessoa, mas fazer com que esse nosso ofensor interno não se fortaleça, né? Que nós reconheçamos nas atitudes equivocadas do outro a ignorância, a falta do saber, a falta do conhecimento. E assim, entendendo, compreendendo as dificuldades do outro, nós conseguimos também nos desvencilhar dessa mágoa e do ressentimento. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A discórdia se manifesta nas pessoas que estão sempre contra tudo e todos, que nutrem sempre a queixa e a lamentação. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A discórdia aonde? Dentro de nós, né? Quando nós buscamos através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, maneiras, formas de nos desvencilhar, de virarmos as costas para alguém, que nós busquemos laços que nos unam, não laços que nos distanciem. Nós temos gostos diferentes, nós temos vontades diferentes, mas nem por isso nós devemos ser inimigos por isso, né? E a gente fala sobre discórdia e desentendimento, especialmente dentro do nosso lar, nas nossas uniões com
nossos esposos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Há muitas diferenças, há muitos gostos diferentes, vontades diferentes. E por isso, nós vamos nos afastando, nós vamos virando as costas para essas pessoas que estão colocadas ao nosso redor. No nosso grupo de trabalho, na nossa casa espírita, há opiniões e opiniões, há vontades, há desejos diferentes. E por isso, nós vamos nos distanciar, porque ninguém concorda com o que eu quero, com o que eu faço, que busquemos traços que nos unam. Primeira coisa, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Somos irmãos. É um dos laços que nos une. Outro laço que nos une, todos nós já sabemos, que todos nós trazemos dificuldades, trazemos vícios. Não só o outro, mas eu também trago dificuldades. O outro também tem dificuldade em lidar com o meu jeito, com a minha vontade, né? Mas nós também, reconhecendo as nossas faltas, as nossas falhas, também conseguimos fazer com que haja união onde a princípio havia discórdia. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. A dúvida se manifesta de duas formas: a descrença explícita e a fé cega. A dúvida se manifesta sobre as formas da descrença explícita e a fé cega. A descrença explícita é o ceticismo, né? Aqueles que não acreditam em nada, além daquilo que pode ver, que pode tocar, que pode avaliar. Não acredita em nada, não acredita na vida após a morte, não acredita em Deus, tal. Quantos espíritos nas reuniões mediúnicas se manifestam dizendo que viviam uma vida onde não acreditavam em nada, onde tinha descrença explícita, eram céticos. A gente falava em espiritismo, nem queria saber, né? Quem prova isso? Onde está escrito? Onde que demonstra isso? Mas a gente sabe da dor e do sofrimento desses espíritos após o seu desencarne. Quando ele encontra a realidade, onde ele encontra a sua própria verdade, ele vê que a vida não termina ali no túmulo, que a vida continua. E ele não aprendeu a lidar com as qualidades do Espírito, com as possibilidades do Espírito. Então, a dúvida, onde houver dúvida, que eu leve a fé. E também onde existe dúvida, na fé cega, né? A fé cega é aquela fé que a gente acredita em tudo porque alguém falou. Acredito que Allan Kardec falou, porque o orador falou, porque o presidente do centro falou, eu acredito. Né? Não passa pelo crivo da razão, não faz as suas próprias reflexões. E aí, essa fé cega, quando vem um embate mais difícil, mais doloroso na vida, fala, não, larga mão daquele negócio de centro, de igreja, porque a gente vai, faz tudo que manda lá, e olha o que acontece comigo. Né? A dor vem e bate na minha porta. Então, quando lhe convém a fé cega, não basta. Mas quando as provações da vida vêm, nós sabemos que vem, essa fé cega de nada adianta. A fé se manifesta como convicção quando é raciocinada, com bom senso e lógica, analisada com reflexão, para ser sentida e evidenciada nas diferentes situações da vida, quer sejam agradáveis ou desagradáveis. Nós da doutrina espírita sabemos, né, que não é porque nós temos a certeza de que Deus existe, que a providência divina trabalha incessante por nós, nós sabemos que a nossa parte nós devemos fazer, nós devemos cumprir a nossa parte nas horas difíceis
nas horas agradáveis ou desagradáveis, a fé raciocinada nos mantém firmes e de pé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O erro se manifesta pela mentira, pelo agir de forma falsa, mentindo para si mesmo e para os outros em 3 níveis: no nível do pensar, do sentir e do existir. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O erro se manifesta pela mentira, por agir e sentir de formas diferentes. Vamos aqui, outra manifestação do erro é na hipocrisia. Muitos já ouviram falar que somos espíritas, acreditamos na vida após a morte, na continuidade do espírito, que somos imortal. Mas será que nós vivemos exatamente com essa certeza? Por que quando vem um prejuízo físico, financeiro, de coisas materiais, a gente quase faz despenca? Por quê? Se nós sabemos, se nós temos certeza. Então, até mesmo entre nós espíritas, o erro muitas vezes permanece na nossa conduta, permanece na forma de vida que vivemos, na maneira como agimos diante dos embates da vida. Então, o pensar, o sentir e o agir deve haver um equilíbrio, deve haver uma harmonia. Porque se pensamos que devemos ser honestos, justos e tal, mas eu falo assim, mas ninguém faz isso, né? A gente recebe um troco errado, mas ninguém devolve. Ninguém vai falar para você, você me dá um troco. Ninguém faz isso. E a gente acha que é normal. A gente está numa fila, vai lá perto, está lá no meio da fila, faz isso para mim. A gente acha que isso é normal. A gente acha que isso é tranquilo. Se nós sabemos que todas as nossas condutas geram energias do bem ou do mal, que energia gera nós passarmos na frente de alguém que está lá cansado no final da vida? Será que são energias boas, positivas? Então, nas pequenas ações, nas pequenas condutas nossas, muitas vezes nós caímos fora, e cometemos esse erro de que fala Francisco de Assis: onde houver erro, que eu leve a verdade. Outra manifestação do erro é na hipocrisia, A gente falar uma coisa, professar uma coisa e demonstrar outra. Ter raiva, ter ódio da pessoa, chegar lá e falar, querida, viver de uma forma que nos convém, deixar de lado o sim, sim e não de Jesus. Deixar de lado isso, não é um erro. A verdade manifesta-se sempre pela autenticidade nos níveis do pensar, do sentir e do existir. Então, o equilíbrio, o pensar, o sentir e o existir devem estar em conexão e harmonia. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O desespero acontece quando se coloca em movimento adversário da vida em todas as circunstâncias. É o que acontece muitas vezes pela falta de fé, pela falta de esperança, Nos encontramos em desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Lá no capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, o capítulo que trata sobre a melancolia, fala, sobre a tristeza, sobre a melancolia, sobre a vontade que todo espírito tem de ter uma vida melhor, que tenha melhores condições. Mas aquele que crê, que acredita, que tem certeza, que tem fé na vida futura, sabe que tudo passa, E o fora da caridade não há salvação é o recurso que nos faz
se reverte para aquele que é ativo em formas de bênçãos, de alegria, de esperança, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. De tanto contrariar as leis divinas, nos distanciamos de todas as suas manifestações, produzindo autodestreza, levando-nos muitas vezes a ideias homicidas e suicidas. Aquela questão, né? A tristeza, a melancolia, a depressão, nos levando a essa situação aqui, que eu leve a luz. A luz tem sua aplicação no processo do auto-perdão, levando ao altruísmo, a doação profunda, a autodoação emocional, que é, portanto, o sinal profundo que estamos agindo com luz, onde antes havia as trevas das atitudes criminosas, agora há a luz das ações do amor incondicional. Então, é aceitarmos a proposta de Jesus, né? É ouvir a mim de Jesus, para que possamos cada dia mais, sendo o seu aprendiz, que possamos trilhar essa caminhada em busca de paz, de pacificar os nossos corações, para sermos os trabalhadores da vinha do nosso Senhor. E a doutrina espírita, essa doutrina abençoada que vem nos esclarecer, que vem trazer cada vez mais ensinamentos dos quais, algum tempo atrás, nós não percebemos, mas que, através dos nossos estudos, das nossas reflexões, da nossa vivência e experiência no bem, nós vamos adquirindo cada vez mais um olhar que transcende tudo aquilo que nós vivemos da materialidade, para enxergarmos com os olhos do Espírito imortal que todos nós somos. Então, que nós possamos, cada dia mais, nos engajarmos no estudo da doutrina espírita, para que possamos ser este trabalhador, este instrumento da paz de que Francisco de Assis veio nos falar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Convidamos nesse momento os nossos companheiros passistas a tomarem seus lugares, a fim de que a gente possa fazer uso desse tão abençoado benefício que é a troca fluídica através do passe, que envolve a todos e nos renova durante toda a semana de trabalho. E para que o nosso passe aconteça, seguindo com serenidade e plenitude, nós rogamos a nossa companheira oradora para nos conduzir em prece. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nesta casa abençoada que nos acolhe, para mais umas reflexões, para mais este estudo e compreensão da Tua boa nova, que possamos, Jesus, refletir nas suas lições abençoadas, e que Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, seja conosco nestas reflexões, a fim de que, pacificando a nós mesmos, possamos ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor. E mais uma vez, pedindo aos nossos bondosos amigos espirituais desta casa espírita, que derramem sobre cada um de nós os fluidos de paz, de harmonia, de
serenidade e de saúde para os nossos corpos, que fortaleça a nossa alma, que possamos, juntamente com os bons espíritos, nos candidatarmos ao trabalho do bem. Que os trabalhadores desta casa espírita, que os nossos familiares, que todos que necessitam, possam receber lá do alto a medicação, o remédio necessário para as curas da nossa alma e do nosso corpo. Que a tua paz permaneça conosco e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Agradecemos a companheira Dives por nos trazer essa oração que toca tão profundamente o nosso íntimo e agora nos faz refletir que todas as palavras que contém a oração são convites à reflexão sobre nós mesmos, a nossa maneira de ser, sentir, olhar a vida como essa oportunidade de crescimento moral. Muito grata, Dives. Que tenhamos uma semana abençoada. Estamos em uma semana festiva na nossa cidade, no nosso município, e que essa alegria da gratidão, da comemoração pela nossa terra que nos acolhe, que nos abriga, que nos dá uma oportunidade de trabalho e aprendizado, possa ser contagiante dentro de nós, lembrando que o Evangelho é para ser vivenciado em todas as oportunidades. Então, que essa festa que a cidade comemora seja também uma festa íntima em nós, lembrando sempre de pregar o Evangelho de Jesus aonde quer que estejamos. E na quarta-feira é feriado, mas nós deixamos aqui o recado de que as atividades da casa vão acontecer normalmente. Para quem trabalha durante a semana, é uma oportunidade, nesta quarta-feira, que é feriado, de vir se beneficiar com o passe que acontece das 3 às 4h30, aqui ao lado, na Casa da Criança. Ficam todos convidados. E aos que já participam da fluidoterapia, que já estão com o tratamento em andamento, a atividade também vai acontecer normalmente no horário de sempre, às 8h da noite. Então, que todos tenham uma semana de muita paz, serenidade e luz. Que o Senhor esteja conosco.